Olá, colega médico, colega médica. Esse é o canal Atenção Integrativa para Médicos, onde você aprende como cuidar da pessoa como um todo, ver a saúde além da doença e engajar seus pacientes no autocuidado. Eu sou Priscila Fiorelli e eu ajudo médicos a aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. O tema desse episódio é 5 metas para o médico que quer aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. Quais são aí cinco passos, né, que a gente pode fazer para aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa? Primeiro, você precisa saber que prática integrativa basicamente é o uso da abordagem integrativa na prática médica. E a abordagem integrativa requer essa parceria entre o paciente e o médico, o profissional de saúde, o uso de todas as terapias, seja convencionais, complementares, também a forma que você vai fazer isso, trazendo além desse tratamento, uma mudança de estilo de vida, autocuidado, autoconhecimento, você trabalhar a interdisciplinaridade e fazer isso para realmente ver a saúde além da doença, para poder sim fazer manejo de sintomas, mas também a gente poder cuidar realmente da pessoa como um todo e ver causas da doença, fatores associados à condição da saúde e também a promoção de saúde, prevenção de doenças, esse bem-estar que a gente busca para os nossos pacientes. E a gente precisa saber que o uso da prática integrativa no atendimento médico não é só você saber uma terapia complementar específica e querer usar ela para todo mundo. Às vezes você nem precisa ter o conhecimento ou habilidade técnica de aplicar alguma terapia complementar específica. Não é necessário. O que você precisa saber é o uso realmente de indicações, contraindicações de cada uma das terapias, de você também pensar além desse cuidado de terapias, de tratamentos envolvendo estilo de vida, envolvendo também o autoconhecimento, o autocuidado, e que você possa fazer isso realmente em parceria com o seu paciente. E por que isso é algo importante que eu acredito que sim, boa parte dos médicos deveriam saber, mas eu sei que não é para todo mundo e às vezes não faz sentido dentro do objetivo que cada médico tem. Mas se você é um médico que valoriza realmente esse cuidado da pessoa como um todo, que quer fazer um acompanhamento que seja continuado, um atendimento que seja integral, longitudinal, que você acompanhe pacientes com doenças crônicas, que vai fazer promoção de saúde, aí sim faz sentido para você poder trabalhar com aquilo que você ama, você ter mais conexão com o seu paciente e você causar uma verdadeira transformação nos seus pacientes, trazendo maior resultado para eles também. E isso que a gente precisa pensar na hora de fazer o uso da prática integrativa. A gente precisa ter esses 5 passos que eu vou dizer, que é, primeiro, ser um médico de conexão com o resultado. Isso quer dizer, você precisa se conhecer, ter essa consciência dos seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, o que você é bom fazendo, se às vezes é se aprofundando dentro de uma técnica, tá tudo bem, você pode se aprofundar, se às vezes é não se aprofundar em nenhuma técnica, mas às vezes ser um gestor de cuidado realmente, trazendo essa centralização para os cuidados e que trabalha de maneira interdisciplinar com outras pessoas, pode ser também uma característica. Você ter essa clareza também da onde você quer chegar, o que você quer fazer, o como que você se sente bem, né, fazendo, quem você admira, que às vezes pode dar algumas dicas, né, para a gente poder pensar o que pode ser feito. E a gente pensar também que isso requer, já que precisa dessa parceria com o seu paciente, você pensar que precisa também dessas habilidades que são habilidades mais pessoais, habilidades de comunicação, de empatia, compaixão, e você trazer isso com o seu paciente e também com você mesmo. Você pensar que
O atendimento com o uso da prática integrativa, eu gosto de dizer que para você atuar com integrativa, você precisa viver a integrativa, você precisa levar isso na sua vida, tendo também esses seus momentos de autocuidado, que faz muita diferença, né? O médico que não traz esse autocuidado, ele tem menor chance de poder passar isso de uma maneira efetiva para o seu paciente. Você não precisa fazer exatamente o que deveria seu paciente fazer. Cada pessoa está na sua jornada da vida, cada uma tem as suas individualidades e é do mesmo jeito também. Mas a questão aqui é a gente pensar na essência, né? O que tem de essência por trás desse autocuidado que você pode levar para você e que isso vá transbordar, multiplicar para os seus pacientes. E não estou falando de uma prática específica, não estou falando de uma técnica específica, eu estou falando sobre essa intenção de cuidado mesmo, de você também levar esse seu autoconhecimento. E foi muito importante, por exemplo, para mim, para realmente trazer essa empatia com o paciente, ter esse momento também de autoconhecimento e ter o meu próprio autocuidado. Na verdade, eu cheguei a ter anos, por exemplo, de diarreia crônica, eu não tinha nem noção que eu tinha, né? Na verdade, eu achava que era normal sentir dor todo dia, era normal ter diarreia todo dia, eu achava que era normal. Até que, trazendo isso, essa autoconsciência, falando assim, nossa, não é normal, né? A gente poder ir buscar. E aí você começa a se conectar e às vezes até tem empatia, né? Por exemplo, eu vejo alguns colegas com alguma dificuldade com pacientes que parece que realmente não enxerga, né, o problema, mas é porque não está enxergando mesmo, ou porque tem uma dificuldade de enxergar isso. E não é porque a gente é médico que a gente sabe todas as teorias, que a gente sabe, né, viver isso também. É bem diferente. A gente viver a integrativa é a gente viver esse autocuidado, a gente viver essa autoconsciência, é a gente trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso cuidado mesmo, pessoal. E eu acredito que através desse movimento que a gente tem com os nossos pacientes, a gente vai se descobrindo também, né? Eu vejo com o atendimento de alguns pacientes como eu começo a refletir mais sobre algumas coisas sobre mim mesma. Então é bem interessante a gente poder fazer essa troca. Lembrando que no momento que você está com o seu paciente, você está com o seu paciente, você tem que lembrar que o centro é o seu paciente. Então tá tudo bem se às vezes você quiser compartilhar algo que você teve de vivência pessoal. Agora você precisa ter alguns limites, não é para você, como eu já ouvi, né, alguns colegas quando eu fui falar isso, a pessoa às vezes fala assim, ah, nossa, eu realmente trago essa humanidade, eu choro com o paciente junto, toma um pouquinho de cuidado, né? A gente tem que saber alguns limites, porque na hora do atendimento, o paciente que é o centro, tá? Então é você buscar esse seu autocuidado e agora saber reconhecer esses limites também, do que é seu, do que é dele, né? De pensar de algumas reações internas, inclusive, que você tem durante o atendimento, o que é seu, o que é dele, para a gente poder realmente oferecer o que é melhor pro paciente, para a paciente, e a gente buscar também a descobrir quais são as funções das outras profissões, qual é o limite de cada uma também, para que a gente possa trabalhar essa interdisciplinaridade, para que a gente possa trabalhar esse cuidado com os outros profissionais também. Então, esse é o primeiro passo que a gente precisa ter quando está pensando em aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. É conhecer a si mesmo, ter clareza onde quer chegar, trabalhar a comunicação, autoconhecimento, a interdisciplinaridade e ter também clareza dos serviços que você faz hoje, de quem você atende, você realmente fazer um raio-x aí do seu atendimento e pensar o que você já faz hoje. Você usa algum protocolo de atendimento? Não? Como que você faz esse acompanhamento com seus pacientes? Você tem um atendimento semi-estruturado? Você coloca à disposição com o paciente? Como que é esse contato entre as consultas? Como que é esse contato na consulta? O que existe
dentro do seu tratamento, existe o remédios, existe exames, existe procedimentos, existe orientações, existe terapias complementares, o que você oferece dentro do seu atendimento. Então, tudo isso é importante para a gente colocar esse primeiro passo, né, para poder aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. E qual que é o segundo passo? Né? O segundo passo para aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa é ver a pessoa como um todo. A gente começa sempre pela pessoa, né? Inclusive, eu recebi esses dias, não sei se você já ouviu falar, no Golden Circle. Golden Circle é uma proposta, né, para você realmente, né, trabalhar dentro do seu negócio, uma proposta de valor, que é baseada em 3 níveis. Né? O primeiro, você comece pelo porquê. Tem um TED Talk do Simon que fala bastante sobre isso. E esse comece pelo porquê é você ver a sua motivação para poder estar atendendo hoje, para buscar esse uso da prática integrativa. E aí a gente pode pensar o como que você gostaria, né, de ter esse seu atendimento. E aí a gente vai nos outros níveis, que é o porquê, né? Comece pelo porquê. Aí depois o como que você vai fazer isso? Se você tem o porquê de, eu acredito, né, que a gente prevenir é melhor que remediar, né, a gente poder trazer essa prevenção e promoção de saúde, a gente pode evitar muito sofrimento. Então esse é um porquê. E aí o como você vai fazer isso? Eu vou fazer isso através de um atendimento que seja humanizado, usando a prática integrativa, usando, né, pensando na pessoa, né, como um todo, que a gente vê as características específicas, né, do que a pessoa vai precisar. Então, quais são as recomendações aí dentro do que você pode fazer. Então, por exemplo, dentro do meu atendimento, eu trabalho muito a questão de mudança de hábito com a motivação gentil, né? Que eu acabei apelidando, que é baseado no modelo transitórico de mudança de hábito e em autocompaixão, para fazer realmente uma mudança que aceite, né? Que realmente veja a pessoa naquele momento que a pessoa está. E tem esse respeito, esse acolhimento, esse encorajamento também. E aí a gente vai para o terceiro, né, nível desse ciclo, né, do Golden Circle, que é o que você vai fazer. E esse o que, ele fala mais objetivo. E aí, quando você vai pensar, eu quero promover a saúde, prevenção de doença, eu vou fazer isso através de um atendimento humanizado, usando a prática integrativa com o uso, por exemplo, de mudanças de estilo de vida. E agora, o que efetivamente você vai fazer? Eu vou fazer um atendimento, e aí, por exemplo, existem 3 tipos de atendimento continuado. Você pode fazer um tipo de atendimento continuado, que são consultas de segmento, geralmente são consultas com 30 dias ou mais espaçadas, são consultas que às vezes a pessoa ela vai fazer mais para uma manutenção, quando não tem que fazer uma intervenção assim mais intensiva. E aí você pode fazer essas consultas de segmento, que geralmente elas são linkadas uma na outra, mas não necessariamente você vai precisar fazer um programa, né, com que a gente vai falar que é o outro tipo, que são várias consultas bem mais estruturadas. Elas fazem a função por elas mesmas, né? A consulta de segmento, ela já tem um começo, meio e fim por ela mesma, mas ela engancha também na próxima consulta. Então, mais ou menos dessa seria a ideia. O outro tipo de consulta, né, de atendimento continuado, seria consultas com programa, que aí a gente pensa realmente em um atendimento que seja semi-estruturado e que seja bem mais intensivo. Então, geralmente, são consultas a cada 1, 2, 3 semanas, no máximo 1 mês, em que vai trabalhar algo específico durante um curto período de tempo, que às vezes pode ser
um mês, 3 meses, 6 meses, enfim, algo que seja mais direcionado para uma prática específica. E aí vai incluir alguma prática também integrativa, ou que você tiver dentro do seu atendimento. Ou mesmo fazer um tipo de atendimento que seja específico de alguma terapia complementar, como por exemplo, eu faço acupuntura, e aí posso fazer sessões de acupuntura. Essas sessões elas são mais focadas para esse tipo de terapia complementar. Tem, claro, a avaliação da pessoa como um todo. Agora, cada uma dessas consultas em si, ela é mais focada realmente no uso da técnica para esse contexto específico, esse objetivo específico que a pessoa tiver. Então, essas são algumas formas de você usar a prática integrativa, né? Os tipos de atendimento que você pode usar a prática integrativa. E eu achei bem interessante que a gente conversou sobre o Golden Circle, né? Que começa no porquê, o como e o que você vai fazer dentro do seu negócio, dentro do seu atendimento. E aí eu recebi um falando sobre a gente não começar pelo porquê, mas a gente começar em quem, né? Quem você quer ajudar. E eu acho que isso é bem importante, porque ver a pessoa como um todo, você precisa começar na pessoa. E aí a gente pensar, conhecer o paciente, quais são as dores físicas, emocionais, espirituais, quais são os desejos, quais são os obstáculos que essa pessoa tem. E a gente conhecer quais são os problemas que essa pessoa está enfrentando e o como você vai ajudar a pessoa a resolver esse problema também. Para isso, o que você vai precisar? Saber todas as evidências científicas, né? Qual que são as evidências em tratamento convencional, em terapias complementares, estilo de vida, autoconhecimento. Então, a gente pensar em tudo que possa envolver essas recomendações do atendimento. E aí a gente pode usar algumas ferramentas também para ver a pessoa como um todo. Como, por exemplo, a gente pode usar a ferramenta da Roda da Saúde. Ela é uma ferramenta bem interessante que traz essa visão realmente para a pessoa ter clareza do que é essa saúde além da doença. A Roda da Saúde é sobre saúde, não é sobre doença. E a gente realmente vê esse panorama geral como se a gente estivesse traçando realmente um raio-x de saúde da pessoa, né? De saúde, né? Realmente além da doença. Então, esse é o segundo passo, que é a gente ver a pessoa como um todo. E qual é o terceiro passo? O terceiro passo para o médico aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa é praticar o autocuidado apoiado. O que é o autocuidado apoiado? Ela é uma estratégia que faz o uso de alguns componentes, como, por exemplo, estratégias motivacionais, estratégias educacionais, e que capacita realmente o seu paciente no autocuidado. E para a gente fazer isso a gente está capacitando a pessoa a se cuidar. E esse autocuidado apoiado, ele é baseado na teoria para fazer o acompanhamento do modelo de cuidado, de atenção às condições crônicas, que tem, inclusive, proposta pelo Mendes, que traz esse cuidado semi-estruturado mesmo, para a gente pensar passo a passo, desde o pré-consulta, na consulta, no pós-consulta, né? Você pode usar também o nome de pré-visita, visita, né? E pós-visita. Visita é o encontro, né? Que pode ser online, pode ser presencial, enfim. Então, você precisa pensar realmente na estrutura do seu atendimento. Então, o que você vai pensar na estrutura do seu atendimento? O que você vai precisar fazer antes do atendimento, nessa pré-consulta? Se às vezes vai passar algum questionário ou não, como vai ser a proposta para a pessoa entender o uso da sua abordagem, que é realmente diferenciada. Quando você vai pensar na consulta, como que vai ser essa anamnese integrativa, como que você vai usar a anamnese convencional, como você vai integrar outras ferramentas e técnicas complementares juntos da consulta, vai trazer essa escuta, essa empatia, essa comunicação não violenta, como que você vai trazer realmente esse cuidado da pessoa como um todo, como que você vai desenhar o plano de cuidado, né? Se você vai usar algumas ferramentas ou não para isso. E aí você traçar esse plano de cuidado para que a pessoa realmente consiga visualizar esse atendimento que é
continuado, que é integral e longitudinal, e que você vai pensar depois da consulta, né, no pós-visita, o que a pessoa vai precisar saber, o que ela vai precisar fazer, o que você vai fazer. Então, tudo esse passo a passo faz parte também desse autocuidado apoiado, porque você está agora estruturando, né, um atendimento que é voltado à capacitação da pessoa para a pessoa se cuidar. Você realmente tá nesse lugar de apoiar o autocuidado e trazer estratégias motivacionais, porque a gente precisa entender, será que essa pessoa quer mudar? Ela está pronta para mudar? Tudo isso a gente precisa levar em consideração. E estratégias de educação, porque sim, se a gente quer capacitar a pessoa a se cuidar, a gente precisa levar educação no atendimento. E a gente pode fazer essa educação no 1 a 1, dentro do atendimento, e a gente pode trazer isso também fora da consulta, como, por exemplo, com uso até do meio digital, ou não, mesmo que seja em presencial, com materiais, enfim, de alguma forma trazer educação para as pessoas saberem um pouco mais o que é essa saúde além da doença, o que é esse autocuidado, como que ela pode realmente trazer esse cuidado. E tem algumas estratégias que é importante saber para poder direcionar, para não ficar, não é para você dar aula, né, dar uma palestra no meio do seu atendimento, né? Tem que ser algo mais leve, personalizado, que você vai realmente direcionar para queixa, para a condição específica, contextualizar para aquela pessoa em específica. Então, isso é fundamental. A gente falou, então, o primeiro passo, que é ser um médico de conexão e resultado. O segundo passo, que é ver a pessoa como um todo. O terceiro passo, que é praticar o autocuidado apoiado. O quarto passo agora é usar feedback e gamificação. Pri, que é isso, né? Isso talvez possa soar um pouco inusitado. Quando eu fui fazer a pós-graduação de saúde integrativa, eu tinha já clínica médica e acupuntura como especialidades. E aí, na hora de fazer o TCC, eu pensei assim: eu acho que eu vou fazer sobre acupuntura, porque, enfim, a gente tende aí naquilo que já tá fazendo mesmo. Falei, bom, ok. Só que assim, eu fiquei meio frustrada, porque eu pensei assim, lendo os artigos, eu não tava assim, querendo fazer um trabalho que falasse o uso de tais pontos para X doença. Me parecia que era basicamente as mesmas características do tipo de atendimento mais convencional, só que agora, em vez de usar remédio, tá usando agulha de acupuntura. E aí começou a não fazer muito sentido isso para mim. E aí eu pensei assim, né? Eu tava conversando com a minha orientadora, falou assim: mas o que tá por trás, né, disso? Aí eu pensei e eu falei assim, nossa, o que é interessante dentro da medicina chinesa, por exemplo? E me atraía muito essa questão do yin e yang, de trazer o equilíbrio, de como não fala sobre doença, na verdade, na medicina chinesa a gente fala de desarmonia, quer dizer, toda a energia desse yin e yang, né, está na pessoa, e quando existe um desequilíbrio, isso é manifestado pelos sintomas. Então, é um pouco diferente da característica quando a gente vai pensar na medicina que a gente tem mais convencional, que parece que a gente está tudo bem, e de repente vem uma coisa de fora que não é nosso, e essa é a doença vilã do mal, né? E que a gente tem que tirar essa doença e pronto. Agora, quando você pensa em um desequilíbrio, você pensa assim, então é alguma coisa que né, tem relação com o meu interior, seja o interior físico mesmo, dos sistemas cardíaco, endócrino, enfim, parte física mesmo, quanto a parte psicológica, emocional mesmo, ou até mesmo espiritual. Então a gente pensar como está tudo interligado. Então eu via muito essa característica de como está tudo interligado, de como a gente traz essa individualidade, porque se você for ver a essência da acupuntura mesmo, dentro da medicina chinesa, ela não é feita assim, este ponto serve para X sintoma. Ela, na verdade, traz, olha, esse ponto tem relacionado ao equilíbrio de tal sistema, então quando esse sistema está em desequilíbrio, a gente pode, que a gente fala sedar ou tonificar, então a gente vai estimular
ou desestimular esse sistema. Então, ele é muito mais interligado, individualizado. E aí eu comecei a pensar assim, o que me faz sentido mesmo essa questão de individualização, né? Eu penso muito sobre isso, e me chamava muita atenção a questão também de trazer essa autonomia, né? Esse autocuidado, esse bem-estar. E aí eu pensei assim, bom, como que eu posso juntar tudo isso? E aí eu também trabalhava como preceptora dentro do estágio de clínica médica no hospital universitário da USP. E a gente fazia, né, algumas simulações de atendimento. Eu confesso que eu até fazia extras, fazia mais todo dia, na verdade. Eu fazia antes de começar as atividades do dia. Eu tinha uma hora, né, uma hora, meia hora, que eu chegava antes e eu falava, deixava aberto para os alunos, falava assim, olha, eu fiz uma escala, então quem quiser fazer é opcional, então quem quiser fazer, a gente chega uma hora antes e a gente aplica essa simulação de atendimento e a gente faz esse feedback mais individualizado, realmente para trazer esse cuidado desse feedback mais individualizado. A maioria dos alunos acabavam fazendo, acho que um ou outro acabou não fazendo por algum motivo de horário e tal, mas isso assim, era alguma coisa que os alunos realmente gostavam de fazer e eu também gostava muito de fazer, era quase como uma aula individual, né? Mas bem focada, realmente muito prática, fazia esse atendimento e aí fazia o feedback depois. Então eu vi como fazer feedback individualizado trazia isso um melhor aprendizado para a pessoa, porque a pessoa não está simplesmente falando algo genérico e aleatório, você está trazendo algo que a pessoa está vivendo. E aí eu conseguia, através disso, conhecer muito mais profundamente os alunos, entender o perfil de cada aluno e poder, inclusive, direcionar algumas estratégias de educação, algumas coisas de plano de ensino mesmo, para que pudesse ajudar esse cuidado, né? Essa educação, né, dos alunos. E eu pensei, por que não usar isso dentro de um atendimento, né? E aí eu pensei e fui usar fazer o meu TCC, né? Eu fiz uma revisão inicialmente, e depois o meu TCC foi sobre o uso do que eu encontrei nessa revisão, que é o uso de estratégias de feedback como individualização no autocuidado, e mais especificamente nessa estratégia de autocuidado apoiado, né? E com a visão da pessoa como um todo. Então, é exatamente isso que a gente está conversando aqui. Então, o uso do feedback no meio de esse atendimento que seja continuado. E aí, eu vi muita evidência que existe sobre isso, sobre o uso do feedback, como uma forma de individualização, como uma forma de adaptação, contextualização das recomendações para aquele indivíduo, como uma forma também de engajamento da pessoa. E daí depois eu fui descobrir um tipo específico de feedback, que na verdade ele tem o nome de gamificação, mas é uma estratégia de feedback também, que a gamificação ela usa elementos de jogos para engajar os pacientes, né? Na verdade, usa elementos de jogos em outros contextos que não seja de jogo, e dentro do contexto de atendimento a gente usa para engajar os pacientes, para trazer essa motivação que seja uma motivação mais extrínseca. E aí eu fui percebendo, isso é como se fosse um tipo, né, de feedback que usa estratégias bem específicas, mas que entrelaça bem com os tipos de estratégias que eu já tinha visto dentro do feedback. Então eu acho que é bem interessante a gente buscar isso. E a gente pode elaborar um plano de cuidado que tenha essas estratégias de feedback, que use alguns elementos de gamificação, para que a gente possa realmente individualizar esse cuidado, para que a gente possa trazer esse engajamento no atendimento, para que eu vejo assim, eu inclusive recebo muito feedback assim que eu vou direcionando os meus atendimentos, e eu recebo feedback dos meus pacientes falando o como percebe que, nossa, não parece uma obrigação se cuidar, sabe? Isso é muito importante para a gente tirar um pouco desse peso, achando que, ai, nossa, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que fazer. Tudo bem, tem algumas coisas que a gente não vai necessariamente gostar e a gente vai ter que fazer.
Agora, a gente pode sim transformar esse momento de autocuidado em algo mais leve, em algo que a gente possa realmente trazer até coisas lúdicas, mas que não necessariamente você vai, nossa, mas você vai fazer um jogo, né? Não. Isso são coisas simples, como por exemplo, listar o plano de cuidado, todas as estratégias, todas as consultas, por exemplo, previstas, e cada consulta que passar, você dá um check na consulta que passou, assim, junto com o paciente, para ele olhando e vendo a evolução. Então, isso dá também a sensação de um progresso, que você que tem uma estrutura, um atendimento, que tem um propósito, que tem um objetivo, que a pessoa ela sabe onde ela está pisando. Aí ela motiva muito mais ir na próxima consulta, porque olha, eu sei que tem sentido. É que nem se você for pensar assim, olha, para você fazer um bolo, você precisa de 5 passos, né, para fazer esse bolo. Agora, se você tiver só um passo, não vou te entregar um bolo, vou te entregar ingredientes crus. Então não é um bolo. Então não faz sentido fazer uma consulta só. Porque numa consulta só é como se eu estivesse entregando uma conduta meio crua, né? E aí, se você, por exemplo, está no meio, né, o bolo está crescendo, você abre antes do tempo, às vezes murcha tudo aquilo que aconteceu. E acontece também se às vezes parar antes do tempo, a gente precisa ter esse acompanhamento até o que a gente tinha previsto, ou mesmo se for mudar o planejamento ao longo do tempo, não tem problema, mas a gente precisa ter essa previsão. Porque senão você vai sair, daí fala assim, não funcionou, mas assim, a gente precisa pensar se usou realmente a proposta do atendimento que estava sendo feita, né, do tratamento que estava sendo planejado, tudo que a gente precisava fazer. Então, quando você dá essa noção para a pessoa, é muito mais fácil ela engajar. Por quê? Porque ela vai ter maior clareza do porquê que está fazendo aquele atendimento, por que está fazendo uma consulta específica, por que essa consulta é importante ir, por que não vai, por que é importante não faltar. Então, isso é importante ter dentro do atendimento também. Você viu que não falei nada que seja bobo, infantil, enfim, é algo realmente para a pessoa ter a noção do progresso, ter a noção do planejamento. Então, isso é gamificação também, é o uso de estratégias de feedback. E a gente falou, então, né, inclusive usando essa estratégia aqui mesmo, né, a gente vê o progresso. A gente vê o primeiro passo para aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa é ser um médico de conexão e resultado. O segundo passo é ver a pessoa como um todo. O terceiro é praticar autocuidado apoiado. O quarto é usar feedback e gamificação. E o quinto passo é ter um atendimento de valor. E o que é um atendimento de valor? É a gente colocar o atendimento estrategicamente dentro de uma jornada maior. A gente agora vai pensar não só naquela consulta específica, naquela visita específica, mas o atendimento continuado, a gente tem que pensar em toda a jornada, desde a pessoa não te conhecer até ela ter conhecimento, né, sobre, nossa, é verdade, eu tenho um problema e eu não sabia disso, até ver que tem uma solução, ver que você oferece um atendimento que está alinhado com aquilo que ela busca, e até ela fazer o atendimento e continuar, né, fazer realmente o atendimento continuado, aplicar o plano de cuidado que foi traçado, fazer esse segmento ao longo do tempo e ter os resultados, né? Também ter os desafios e obstáculos que são naturais no meio do caminho. Agora a gente precisa pensar realmente nessa jornada como completo. E aí você também precisa pensar que o atendimento de valor, a gente está falando mais do que o preço. E claro que envolve também o preço, né? E a gente pensar numa precificação justa que envolva quais são os diferenciais do seu atendimento, o que você oferece de resultado. E não é para você ficar colocando coisas aleatórias no seu atendimento e querer cobrar mais só porque você colocou uma decoração que é mais cara no seu consultório. Não é isso que traz valor para o seu atendimento.
O que traz valor no seu atendimento é você ter essa humanização, esse contato humanizado com o paciente, trazer essa personalização, essa individualização no plano de cuidado. É você procurar quais são as práticas integrativas baseadas em evidências para aquele paciente. É você realmente ter esse cuidado de deixar o seu atendimento semi-estruturado, individualizar para aquele paciente. É você trazer todos esses passos anteriores que a gente trouxe e que trazem a maior conexão e resultado para o seu paciente também. É isso que vai trazer valor para o seu atendimento. O que é importante é você saber também, dentro desse atendimento de valor, qual é a estrutura do seu consultório. E aí, pode ser tanto uma estrutura virtual, uma estrutura física, recursos físicos, humanos, digitais, enfim. Então, tudo que a gente pode pensar de estrutura do consultório, como você vai fazer a gestão, como vai fazer o marketing, o branding, indicadores, como você vai fazer a melhoria contínua do seu atendimento. Você já pensou? Você faz isso? Eu vejo poucos médicos fazendo isso. Tem indicadores do seu atendimento, vê o que está funcionando, o que não está funcionando, se o perfil de paciente que está atendendo é aquilo que está alinhado mesmo, como está sendo o tratamento, está tendo adesão, não está tendo adesão, a satisfação dos pacientes, tendo resultados clínicos. Então, tudo isso é importante a gente considerar nesse quinto passo. E da mesma forma, esses 5 passos, eles estão nessa ordem com um propósito. E também não adianta você ter um só deles e sem ter o resto, porque a gente está pensando em um atendimento continuado que seja para o médico aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa para realmente fazer um atendimento que seja integral e longitudinal. E para isso, para ele ter um atendimento que seja integral e longitudinal, você precisa pensar de ter esses 5 passos, que é ser médico de conexão e resultado, ver a pessoa como um todo, praticar o autocuidado apoiado, usar feedback e gamificação e ter um atendimento de valor, né, dentro do seu consultório. E é claro, né, ficar o convite, a gente tem todos esses passo a passo, né, a gente fala aqui dentro do nosso conteúdo que a gente tem aberto, né, dentro das nossas redes sociais. Agora, é claro que não dá para a gente se aprofundar em cada um deles, né, e se você é médico e quer aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa, você vai precisar se aprofundar também, né, e por isso que a gente tem uma formação de atendimento continuado para médicos, onde a gente oferece esse passo a passo destrinchado, né, com toda a teoria e também com exercícios, com modelos prontos, modelos editáveis, para você conseguir já aplicar isso na sua prática. E aí, talvez você possa pensar assim, ai, mas Pri, eu tenho insegurança de ficar usando a prática integrativa, porque tem todas as questões legais, questões de código de ética com o CRM, não tem problema nisso? Aí eu vou falar assim, olha, tudo que a gente traz aqui, né, dentro desse canal da atenção integrativa para médicos, é embasado sim com ética, entendendo os seus limites, os limites da sua atuação. Inclusive na formação também a gente traz isso, tem até aula com advogados, com um especialista em health compliance pensando nisso. Porque um dos meus valores é isso, a gente poder trazer muita ética, com seriedade, porque a gente tá, sim, com essa responsabilidade como médico que a gente precisa ter com o nosso paciente. E que a gente faz isso, sim, usando. E é possível fazer o uso da prática integrativa respeitando todos os limites éticos legais do CFM, do CRM, que você tiver associado também, tá? Tudo isso a gente precisa ter conhecimento, precisa ter essa experiência, né? Por isso que a gente também gosta de trocar muito na nossa comunidade da formação para a gente poder pensar algumas nuances, né, que pode acontecer e ter essa responsabilidade também. Aí pode ter você pensar assim, ai, mas Pri, eu não tenho experiência prática, né? A gente só tem experiência fazendo, a gente precisa fazer, precisa experimentar, a gente precisa sim saber todas as teorias, né? Saber todas as técnicas,
mas também, né, como o Jung fala, saiba todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é isso, a gente precisa saber sim as teorias, saber as técnicas, mas lembrar que o uso da prática integrativa é estar com o paciente também, é estar com o paciente naquele momento que ele está precisando. E praticar, né? Posso falar horas e horas e horas como se anda de bicicleta, você só vai aprender na hora de começar a andar. Por isso que, inclusive, na formação a gente tem aulas práticas para a gente poder fazer simulações, né? Para a gente poder treinar em ambiente seguro, que a gente possa treinar esse uso da prática integrativa. Primeiro, entre a gente, que a gente possa fazer isso com segurança e a gente poder passar isso para os nossos pacientes. Ah, Pri, mas eu tenho medo de ser mal vista, porque eu não tenho formação em uma técnica específica. O uso da prática integrativa é integrar teorias e técnicas e não depende de uma técnica específica. Você pode sim, se você quiser e tiver vontade, se especializar em uma prática, em uma técnica específica, como por exemplo, eu fui me especializar em acupuntura. Agora, não é necessário você ser especialista em uma técnica específica para usar a prática integrativa. Porque a prática integrativa envolve a parceria com o paciente, também envolve. Você às vezes não faz a terapia complementar, mas pode indicar para outra pessoa fazer, mas saber essas recomendações, quais são as evidências, né? Uma prática baseada em evidência, que você vai pegar a evidência científica, a sua experiência, a experiência do paciente, o contexto social. Então, tudo isso é a gente usar a prática integrativa que seja baseada em evidência, você pensar em estilo de vida, em autoconhecimento, você pensar em interdisciplinaridade, tem tantas possibilidades que a gente pode fazer para usar a prática integrativa, a gente precisa pensar além, né? E se fizer sentido para você e quiser usar alguma técnica específica, você fazendo esse passo a passo, esses 5 passos desse jeito, vai ser muito mais assertivo para você não ficar fazendo formações aleatórias, você não sabe nem por que está fazendo aquela formação e não sabe como usar na prática depois. Então, realmente, o que eu vejo de muito erro, né, na hora de usar a prática integrativa pelos colegas, é às vezes fazer 1000 formações aleatórias de técnicas específicas, não sabe como elas conversam e aí não consegue colocar em prática. Você não sabe nem por que você fez, é só porque você gostou. Mas e aí? Como isso se contextualiza dentro da sua prática, dentro do prática com o seu paciente? É importante você pensar nisso e também buscar formações em que você consiga ter essa integração, que você, mesmo que você não vá necessariamente, né, e que não é possível você aprender todas as técnicas, mas você ter algumas bases dessas técnicas para que você possa realmente integrar isso de uma maneira interdisciplinar, em que você possa focar dentro desses 5 passos que a gente conversou, para realmente direcionar o que a pessoa que você está atendendo realmente precisa. Busca uma técnica para isso, né? Busca uma técnica que vai ajudar o seu paciente, que você goste, que ajude o seu paciente, que dê retorno, que tenha evidência. Então, tudo isso é importante. Quando você faz esses 5 passos, você consegue, inclusive, direcionar. Se você quiser fazer uma formação em alguma técnica específica, traz mais clareza também. E você começar a atuar sem entender o que é seguro, o que é ético, aí mora o perigo, né? Mora o perigo. Então é você ter esse cuidado para não achar que é só você ter ou usar uma terapia complementar específica que você já está usando a prática integrativa. Não, integrativa é integrar, né? A gente precisa integrar teorias e técnicas. Então é isso, é sobre integrar teorias e técnicas usando a prática baseada em evidências e vai adequar a estrutura do seu atendimento com ou uma consulta de segmento, ou um programa de autocuidado, ou um tratamento com uma terapia complementar. Então, esses são os 3 tipos de atendimento que você pode fazer usando a prática integrativa. Então, a gente conversou sobre 5 passos para o médico aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. Esses 5 passos é ser médico de conexão e resultado, ver a pessoa como um todo, praticar autocuidado apoiado, usar feedback e gamificação e ter um atendimento de valor. Se você quiser fazer a formação de atendimento continuado, você pode falar com a gente para poder buscar um pouquinho mais
como fazer realmente esse passo a passo destrinchado, com todas as estratégias já esmiuçadas para você já aplicar e conseguir trazer essa conexão e resultado com seus pacientes. E um pequeno passo que você pode fazer é pelo menos começar a assistir os vídeos aqui do perfil, aqui do canal, que tem muito conteúdo gratuito que vai te ajudar a entender o que você precisa para começar a aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, já compartilha com algum colega médico que você acredita que pode se beneficiar desse conteúdo, que precisa saber o que é necessário, né? Quais são os passos que são necessários para aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. E continue seguindo aqui o canal, que a gente vai continuar também transbordando aqui muito conhecimento, muitas informações, muitos passos, né, para a gente poder se aprofundar e trazer esse conhecimento de como que o médico, né, como que é possível o médico aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. Então, muito obrigada e tchau, tchau.